Olá, vamos fazer comigo a necessaire trapézio. Aqui eu tenho o tecido principal, a manta R2 e já o forro estabilizado na manta. Estou usando os tecidos da Avimor Tecidos, esse tecido digital lindo. Aqui vai o molde que eu vou disponibilizar aqui embaixo e vou fazer a marcação dos dois lados espelhando esse molde. Por fim, eu uso a régua e vou fazer a marcação de 3 centímetros para fazer o metalacê. Então, eu marco as pontinhas no fundo da necessaire. Nos cantinhos, ó, eu vou posicionar a régua nos cantinhos, fazer 2 marcações, tanto para um lado como para o outro. Uma marcação cruzando a outra, tá? Virei a régua, faço da mesma maneira nos cantinhos. E a partir desses 2 riscos no fundo, que é a parte de baixo da necessaire, eu vou fazer marcação a cada 3 centímetros, até finalizar, tanto de um lado como do outro. Lembrando que esse molde disponibilizado, ele é o tamanho PP, e eu vou deixar o link aqui na descrição, porque eu tenho a venda desses moldes em tamanhos maiores, tá? Então, vou deixar o link aqui para compra no Hotmart, os tamanhos maiores. Então, aqui, ó, eu já tenho o metalacê feito, já no forro e na parte principal. Agora, a gente refila mais ou menos 2 milímetros sem cortar a costura que a gente fez em cima do molde, né? Então, ficou assim. Agora aqui, ó, eu vou usar 12 centímetros de montana, que é o couro sintético. E vou partir esses 12 centímetros no meio, ficando com 2 partes de 6 centímetros. Ela tem a largura de 1 centímetro. Agora, eu vou posicionar nesses locais indicados, que vai ser o nosso puxador, tanto de um lado como do outro. Aqui eu tô usando uma fitinha, um debrum de 5 centímetros dobrado ao meio, que será o acabamento da nossa necessaire, o acabamento do zíper. Com a cremalheira do zíper para cima, na parte de forro, né, da nossa necessaire, eu posiciono com a ajuda de um clips. E agora, com a parte aberta, virada para cima desse nosso debrum, eu vou passar uma costura para prender já a necessaire, o zíper e o acabamento. Agora, alinhando, ó, as laterais, eu vou pegar o nosso zíper, vou prender ele, deixando tudo bem alinhadinho. Isso serve para facilitar na hora de colocar o cursor, tá? Então, eu posicionei, vou prender também com os clipes. E já vou abrir esse zíper, para facilitar na hora da costura. Agora, a gente vai pegar a nossa faixa de debrum de 5 centímetros dobradas ao meio. E com a parte aberta virada para cima, eu também vou posicionar. Então, aqui eu já fiz a costura e tá na hora da gente fazer o acabamento, né? O ferro ajuda bastante nessa hora, então, utilize o ferro de passar para deixar tudo vincado. E faço uma costura aqui prendendo essas 2 partes, ó. Aqui eu passei o ferro, já fica bem mais fácil de mexer, ó. Então, vou esconder as nossas costuras aí. Já aproveitei para posicionar também a minha etiqueta nessa parte. Então, aqui o acabamento está pronto. Olha como ficou avesso, bem bonito. Tudo escondido. E vou posicionar o meu cursor. Não esqueça de deixar tudo alinhado. Aqui eu conto com a ajuda do clips para deixar bem alinhadinho. E vou colocar o cursor.
É como eu sempre digo aqui, colocar o cursor tem que ter paciência. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Se você vê que está muito difícil de colocar o seu cursor, também pode ser o próprio cursor, então troca e tenta. Tenta de novo, tá? Então eu passei ele todo, fechei o zíper, agora eu vou posicionar ele novamente para deixar ele organizadinho lá no meio. Só toma cuidado para não deixar nenhuma barriguinha, ele tem que estar bem alinhadinho, ó. Então agora eu vou desvirar essa peça, toma cuidado para não abrir o zíper, vai com cuidado. Vou posicionar agora o fundo com a parte do zíper. A linha, conte também com a ajuda de algum prendedor. E vou fazer uma costura prendendo essas duas partes, tá? Tanto de um lado como do outro. Corte os excessos de zíper e de tecido. E aí, com a ajuda de um isqueiro, você vai selar esse zíper para não correr o risco de desfiar com o uso, tá? Eu sempre faço isso nas minhas peças. Agora com o retalhinho de tecido, que é exatamente um retalhinho que sobrou, né, da nossa peça, eu vou cortar com a largura de 4 centímetros. Então, com a ajuda de uma régua, eu faço a medida de 4 centímetros e faço o recorte. Esse retalho, gente, ele tem que dar na largura dessa lateral onde a gente vai fazer a costura, tá? Pode sobrar um pouquinho, não tem problema, depois a gente refila. Então, eu vou costurar com o pezinho de máquina, tanto de um lado como do outro. Lembrando que o processo para fazer qualquer tamanho dessa nécessaire é o mesmo, só muda os moldes, tá? Então, eu já disse, para quem quiser adquirir os moldes, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O tamanho PP será gratuito. Aqui eu já virei e vou fazer o acabamento. Alinha tudo direitinho pra gente passar a costura. Então, eu viro ele, faço uma dobra e faço outra dobra, para ficar com um acabamento bem bonito e limpo. E faço uma costura. Olha como ficou bonito. Agora abro esse zíper para me ajudar na hora de fechar as caixinhas de leite. Nessa parte que a gente colocou o acabamento na lateral, eu gosto de sempre virar o viés para baixo, tá vendo? O acabamento para baixo, com a ajuda do clipe. Eu prendo os 4 lados, acerta tudo direitinho. Use alguma ferramenta, seja ela um agulhão ou uma chavinha de fenda, para deixar os cantinhos sem pregas, tá? Pode acontecer também, isso vai depender da margem de costura que você tá usando, de sobrar um pouquinho nessas laterais, tá vendo? Na hora de fechar a caixinha de leite, não tem problema. Você pode fechar, porque na hora do acabamento a gente conserta isso. Então, agora eu vou fazer uma costura de segurança para prender essas 4 caixinhas de leite.
cuidado para não deixar prega nos cantinhos. E aqui eu fechei os 4 lados, tá vendo? Agora, para o acabamento, eu vou usar viés Boneon. Esse viés também tem lá na Vimor Tecidos, tá? Eu vou deixar aqui o meu cupom de desconto para você comprar o viés lá no Vimor Tecidos e também esses tecidos lindos. Eu gosto muito de usar esse viés em acabamentos de caixinha de leite, porque ele é muito fácil de usar. Ele já tem uma marcação no meio, você só dobra e encaixa na caixinha de leite com a ajuda do clips. Você pode ver que aqui o clips é o meu maior amigo. Eu tenho que deixar umas sobrinhas nas laterais, que é pra gente fazer o acabamento dessas laterais depois. Então, sempre deixa um pedacinho sobrando, tá? Encaixa direitinho esse viés e eu vou repetir a mesma coisa para os 4 lados. Aqui tá tudo preso, é hora de costurar. Também já troquei a linha da minha máquina pra gente fazer um acabamento bem bonito com a linha da mesma cor do viés. E vai com calma, vai costurando, com retrocesso no início e no final, tá? Para essa costura não soltar depois. Agora, cortando esses pedacinhos que sobram, eu vou deixar um pedacinho pequeno para não correr o risco de queimar o nosso tecido. Então, você deixa uma sobrinha bem pequenininha ali, ó, que agora a gente faz o acabamento com o isqueiro. Como o viés é de poliéster, ele vai deixar um acabamento bem bonitinho, bem coladinho. E eu vou fazer isso nas 4 caixinhas de leite, tá? Vai cortando e vai selando. É selar mesmo, ela gruda uma com a outra na hora que a gente passa o isqueiro na chama azul, tá? Então tá aqui, olha que lindeza que ficou o acabamento da nossa nécessaire. O forro preso, acabamento bonito. Agora é a hora da mágica, é hora de desvirar a nossa peça. Ajusta bem esses cantinhos, se precisar passa o ferro, com certeza vai precisar, né? Passa o ferro para deixar essa peça alinhada. Olha que belezinha que fica esse acabamento do zíper com tecido diferente. Dá todo um charme, né? Olha que fofura que ficou. Esse é o tamanho PP que eu vou disponibilizar gratuitamente aqui para você. Mas você pode adquirir os tamanhos maiores. Ficou uma fofura, né, gente? Esse tecido lindo, tecido digital. E aqui eu mostro para vocês o tamanho M. Olha que linda que é essa nécessaire. É uma nécessaire bem espaçosa. Eu vou disponibilizar os tamanhos P, M e G para venda no Hotmart, tá? O link vai estar aqui. Vou deixar também o cupom de desconto para adquirir esses tecidos lindos lá na Vimor Tecidos, tá? Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com a sua amiga artesã. Quero ver você fazer essa peça, hein? Linda!